juntos adorarmos ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Queremos agradecer aos irmãos que têm nos buscado, procurado. É um privilégio podermos nos reunir em nome do Senhor. Os irmãos cumprimentando aqui, queremos cumprimentar quem está aí também nos assistindo. Que Deus possa lhe abençoar e que nesta manhã aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração seja também para você um alento como tem sido para nós. Amém? Deus te abençoe. Vamos ler juntos a palavra de Deus hoje, nesta manhã. O assunto, nós vamos dar início a um assunto e depois vamos prosseguir. Mas eu gostaria que nós abríssemos a nossa palavra em Gênesis capítulo 16. Cremos que Deus tem buscado cada dia levar a sua casa, a sua igreja, né, o seu corpo, o corpo de Cristo, a sermos transformados, né, da nossa mentalidade, o nosso entendimento, entender que nós temos que começar e quando eu digo nós, é que depende realmente de nós, porque o Espírito Santo, ele é gentil, ele é dócil, ele é cavalheiro, né? Cavalheiro, LH, ele quer que nós entreguemos a ele a nossa decisão, ao nosso livre-arbítrio, perdão, para que assim sendo, ele possa agir e possa transformar as nossas vidas, amém? Então, em Gênesis no capítulo 16, vamos ler este texto da palavra para depois compartilharmos, ok? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. A curiosidade é da nacionalidade, né? Egito. O Egito fala muito com relação às nossas vidas. É uma analogia que a palavra nos faz durante vários textos sobre o Egito. Depois disse então, pois Sarai a Abraão: o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma então a minha serva, porventura teria os filhos dela. Era um hábito normal naquela ocasião, naquela época, que as pessoas, as mulheres podiam entregar as suas servas para poder ter filhos através dela, quando elas assim não tinham, isso era um hábito. E Abraão então, no versículo 3, assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. 10 anos eles já estavam lá. Ele conheceu então a Agar, e aqui o termo conhecer na palavra é o mesmo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o mesmo termo que disse José não conheceu a Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. Então se conhecer é ter intimidade, é se tornar um, é se amalgamar, ok? Se tornar, no caso aqui, uma só carne. Então, Abraão, nesse caso ainda era Abrão. Abrão então conheceu, no versículo 4, a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que deu a luz, desprezou a sua senhora. Ela descobriu que estava grávida. Ok? Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva no teu regaço, e ela agora que concebeu desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Então disse Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, faze como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. E o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição, e ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele.
e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela: Agora olhei àquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi. O nome aqui para nós é mais diferente possível, né? Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos, Senhor, que ela cumpra o que te apraz, que tudo aquilo que milita contra ela perca suas forças, caia por terra, e nós nos permitimos, ó Senhor, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que vem da tua parte, do teu Espírito, não a letra que mata, mas o teu Espírito que vivifica. E assim sendo, Senhor, cause e gere em nós a transformação, a metanoia que precisamos para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Nós já conhecemos esse texto, é um texto famoso, uma história todos nós já conhecemos, e nós vamos ver lá na frente também no Novo Testamento quando fala sobre isso, mas vamos entender quem é Abraão aqui, quem são os personagens, né? E aqui ainda não era Abraão, era Abrão. Então ele era um homem que começou a caminhada e cumpriu o chamado que era do pai dele, Terá. Se você for ver, Terá sai da sua terra e quando ele para em Ur dos Caldeus, ele morre ali e Abraão então continua, após a morte de Terá, ele continua um chamado de Deus, e Deus aparece aí e fala: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Está no capítulo 12, você conhece já esse texto. E aí ele vai e Deus fala para ele que ele seria uma grande nação, que Deus iria dar a ele um filho e que através desse filho todas as nações da terra seriam benditas. E Deus fala isso para Abraão quando ele tinha por volta de 75 anos. E nós vemos que a promessa está dada. E nós sabemos que Deus é um ser espiritual e nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E acontece que o espírito começou a ficar um pouco inquieto, né? Na verdade o espírito não, mas a alma começou a se inquietar, e precisamos ver o resultado daquela que é a promessa. Cadê a promessa? Está demorando. Já vai fazer agora, de 75 para 86, 11 anos. E nada aconteceu. Não é possível. Será que Deus esqueceu da gente? Ele falou, mas eu não estou vendo. Eu não estou tocando, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo com os meus 5 sentidos. Cadê a promessa? Aí então a alma, aqui representada por Sarai, e Sarai, nós sabemos que o nome dela também foi transformado depois, foi mudado para Sara. Sarai significa esterilidade, por isso o I no final, né? E Deus muda o nome dela para Sara, né? E ela foi sarada. Então a alma é estéril, porque a alma é estéril, porque a alma não pode gerar aquilo que é do espírito. Alô? O nome dela, Sarai, já aponta que ela, ouvindo a promessa de Deus para o espírito, tentando conquistar esta promessa na sua força, ela nunca vai conseguir. A minha e a sua alma nunca vai gerar aquilo que é do espírito. Nunca. E ela fica inconformada com isso. Eu preciso gerar alguma coisa, porque existe uma promessa, existe uma palavra. E assim, como assim eu não estou controlando? Como assim eu não estou tendo posse das coisas? Como assim eu não estou dominando? E eu não sei você, mas eu tenho problemas com a minha alma também. Né? Vocês não devem ter, mas por favor orem por mim. E a minha alma fica agitada, fica, mas como assim? O Senhor já falou, o Senhor já mostrou, eu sei, eu creio, eu declaro, mas não está acontecendo. E aí então a alma entra com o plano B. E quando não, com o C, o D, o F, e assim vai até o Z. E aí então ela tem uma solução, vamos gerar algo. E quando a alma entra em ação, e ela não consegue fazer algo sozinho, ela precisa, porque a palavra de Deus, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A única coisa que gera algo realmente é quando vem do mundo do espírito.
Quando não vem do mundo do espírito, a alma em si mesma não tem poder, mas ela então se alinha com a outra parte do nosso ser chamada carne. E ela na carne vai gerar frutos que não são do espírito, mas são da carne. E nós vemos e aprendemos já com Paulo no Novo Testamento, e Jesus também falando sobre isso, que aquele que vive pela espada ou vive pela carne também irá ser morto. E aquele que gera a obra segundo a carne, da carne vai colher corrupção, vai colher morte. Mas aqueles que vivem pelo Espírito vão colher vida, e vida em abundância. E aqui então ele gera, ela teve uma brilhante ideia, gerando então na carne, e Abraão aqui representando, né, o cabeça, nesse caso foi o cabeçudo, ele ouviu a mulher e gerou algo na carne. E é incrível quando a gente consegue fazer alguma coisa na carne e parece que aparentemente ali já deu um certo resultado, ou vai dar o resultado, porque aqui ainda não tinha nascido. Ia nascer, ela simplesmente ficou grávida, e já na gravidez ela já começou a zombar daquilo que seria a fonte da ideia, né? Então, tá vendo? Você fica aí confiando na palavra de Deus, você fica aí confiando na promessa. Nós já demos certo aqui, já fizemos do nosso jeito. Já está resolvido o seu problema. E você aí perdendo seu tempo. Tá vendo? Que Deus é esse que você falou, que disse que tinha promessa? Olha aí, você foi lá e fez, está pronto, está resolvendo. Então, imediatamente, a situação, a carne e a alma, elas entram num conflito e começam a zombar daquilo que Deus havia dito. E indo até contra a própria alma, ferindo a própria alma que teve a brilhante ideia, né? Foi o caso aqui de Agar com Sarai. E Abraão, né, assim como Adão, assim como Pilatos, lavou a mão. Vai lá, faz o que você quiser. E Deus, então, se revela a Agar e fala, olha, o que você fez está errado, você está agindo uma justiça própria, mas não se preocupe, porque aquilo que infelizmente foi feito na carne vai permanecer. E eu digo infelizmente porque nós temos até hoje consequências disso. E trazendo isso para as nossas vidas, né? Tirando o fato histórico de nações, Israel e Ismael, que é uma outra nação, enfim. Trazendo isso para nós, quantas coisas será que nós hoje estamos sofrendo porque fizemos coisas na carne? Quantas coisas será que nós ainda estamos praticando debaixo desse conceito mental, né? Deus tem uma promessa para cada um de nós, amém? Deus tem uma palavra, Deus liberou sobre mim e sobre você um propósito eterno, e nós estamos aqui para cumprir este propósito. Mas, mediante as pressões, mediante a correria do dia a dia, da vida, a nossa alma entra em ação. E a palavra de Deus diz que nós estamos aqui com uma missão de salvar o mundo, de trazer a luz ao mundo e dentro deste processo transformar quem? A nossa alma. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar quem? A nossa alma. Tiago 1:21. Então, se a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, é sinal que ela precisa de salvação. Se não, agora salvar do quê? Dessa estrutura de raciocínio, de uma estrutura de pensamento, onde nós precisamos compreender, e é o tema desta palavra de hoje, sobre responsabilidade ou direito. Qual das duas coisas Deus nos deu? Porque quando Agar gera, quando a alma e a carne se unem e geram alguma coisa, a partir daquele momento que alguma coisa é feita, ela se acha no direito de reivindicar algumas coisas. Do espírito, inclusive. Tanto é que você lendo a história para frente, chega um momento de um conflito terrível, onde Sara, já agora Sara, não mais Sarai, Isaac já nascido, vira para Abraão, agora Abraão, não mais Abrão, e fala, não herde esta mulher, o filho dessa mulher, a herança que é do nosso filho. E aí Abraão fala, mas você me deu a ideia, você fez eu gerar o negócio agora. E aí de novo Abraão falou, faça conforme você quiser. E ela expulsa e ela vai embora com a criança. E nós sabemos que até hoje a palavra, inclusive nós já lemos aqui no capítulo 16, Ismael perseguia a herança de Abraão, e essa é a grande briga, até hoje nós também somos filhos
de Abraão. Nós também fomos gerados do mesmo pessoa, do mesmo ser, embora gerados de forma equivocada. Não era isso que Deus havia dito. E vamos entender, Ismael, o nome de Ismael significa o quê? Quando coloca ali o nome Ismael, o próprio Deus falou, Deus escutou, Deus ouviu. Né? Até aqui no dicionário tem uma definição dizendo que Deus ouviu e cumpriu a sua promessa, mas não foi Deus que cumpriu a promessa da forma que foi feita, foi a própria carne. Foi o próprio esforço, foi a própria mentalidade. E ela coloca este nome, Deus manda colocar, eu ouvi. Você fez do seu jeito, eu vi. Não tem problema, você quer fazer da sua maneira? Não tem problema, eu continuo vendo. Eu estou ouvindo o que você está fazendo, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou ouvindo o que você está pensando, eu estou percebendo tudo o que está acontecendo. Embora você está entrando por um caminho que não é o de fé, é de uma expectativa. Eu não te prometi algo para você ficar numa expectativa. Eu falei algo para você crer. Ter uma convicção de quem eu sou na sua vida. E eu vou mostrar quem eu sou se você permitir. Não é no seu tempo, eu sou o Senhor. E aí nós temos que entender, quando nós falamos que Ele é o Senhor, nós temos que abrir mão do controle e deixar que Ele realmente seja esse Senhor. Mas vamos entender um pouco melhor o que foi acontecendo. A partir dessa mentalidade que já veio lá do Éden, que no dia em que você, o diabo já introduziu isso, no dia em que você comer, no dia que você fizer, no dia que você, algumas coisas acontecerem, algumas variáveis vierem até você, aí então você será o que você na verdade já era, né? Adão e Eva já são a imagem de Deus quando ouvem isso, já são a sua semelhança, e por isso tinham uma imagem. E aí nós vamos entender no capítulo, em Gálatas 4, vamos lá, já pular para lá. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 21 em diante. Falando também sobre esse assunto, Sara e Agar, ok? Gálatas 4. Diz assim: dizei-me o que quereis. Estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por uma alegoria, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada, aleluia, são mais do que os que têm marido. Ora, vós sois irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito? Assim é até agora. Mas diz a Escritura, mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum a escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não vos coloque de novo debaixo do jugo da escravidão. Uau! Então, essa alegoria, uma situação, o Monte Sinai era o monte onde Deus veio, fez tremer toda a terra, fumegou, fumaça subiu, e o povo falou: vai você, Moisés, nós não queremos nem chegar perto. Vai você e fala. A carne não quer ter contato com as coisas do Espírito. A carne não pode. Primeiro, porque ela não pode. Segundo, ela, ao perceber as coisas do Espírito, gera nela um tremor, um temor, porque ela sabe da sua consciência e ela sabe da sua condição, na verdade, de impureza.
Porque nós só podemos ser limpos e purificados no nosso ser quando formos através de Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos ver a Deus. E só então a carnalidade daquele povo, quando percebia que Deus estava se manifestando, ao invés de pensar, purifiquemos as mãos, purifiquemos os corações, vamos nos voltar a Deus. Não, faz o seguinte, vai outro. Eu prefiro continuar no meu jeito natural de viver. Eu prefiro continuar na minha maneira carnal, vivendo no meu braço, na minha dependência, do que chegar próximo de um Deus que é tremendo, que é maravilhoso. E Deus não estava ali mostrando todo o seu poder para trazer pânico, para afastar as pessoas. Muito pelo contrário. Ele estava ali mostrando o quanto ele era poderoso para mostrar, eu sou por vocês. Mas a mentalidade carnal falou, não, ele vai me matar. Por quê? Porque eu já vivo na morte. E quando eu vivo em morte, o que sai da boca é o que me contamina. Então o que está dentro de mim se manifesta. Então quando alguém chega para mim e tenta falar alguma coisa e eu estou com uma ótica errada, eu já estou vivendo dentro de mim uma situação, eu sempre vou achar que o outro está pensando mal de mim. E o problema nunca é o outro, né, meu irmão? O problema é comigo. O problema está em mim, e não com o outro. Está com o meu umbigo. Né? Imigo, bigo, está tudo ali, em volta de mim. E nós temos que compreender, trazendo esses textos, que Deus tem para nós um chamado para sermos livres. Amém. Aleluia, para sermos livres. E essa liberdade traz a nós uma percepção clara, e tem que trazer a nós uma percepção clara. Ou eu vivo debaixo de uma situação de direitos, ou eu vivo debaixo de uma situação de responsabilidade. O que significa isso? Jesus fala, e eu vou ler o último texto aqui com vocês, em Mateus. Perdão, em João capítulo 5. João capítulo 5. Lucas, João capítulo 5. Olha o que Jesus fala a partir do versículo 17. João 5,17 diz assim: Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja só, trabalho. E Jesus, quando começou a falar isso, por esse motivo os judeus, então, versículo 18, ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo o que o pai faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Atenção, quem vai julgar é o Filho. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então vamos entender uma coisa. Jesus está falando que o Pai trabalha. E ele, como filho, trabalha também. Mas vimos que nasceu um filho de uma mulher que não era trabalhadora, ela era o quê? Uma escrava. Escrava não tem trabalho, escravo tem serviço. Tem uma diferença entre serviço e trabalho. As pessoas hoje em dia querem serviço. Não querem trabalho. Faz sentido? As pessoas querem procurar emprego para ter um serviço. Porque na cabeça de quem quer serviço, eu vou trabalhar um período e vou receber por isso. E assim, eu vou ter expediente e eu não posso ser cobrado além do serviço que me passaram. Porque esse é o serviço. Quem tem um trabalho a fazer, quem tem uma missão, quem tem um foco claro,
não tem hora, não tem dia, não se preocupa com o valor de volta, de reconhecimento. Porque o próprio trabalho já é em si mesmo uma paga. E é óbvio que Deus é justo, e quando Ele vê o coração e a motivação e a percepção de não haver barganha nessa relação, Deus é recompensador daqueles que têm o trabalho de o buscar. Deus é quem abençoa aqueles que têm o trabalho de vencer uma mentalidade de escravos. E de entender que nós somos chamados para ser livres. E que essa liberdade nos traz uma responsabilidade e não uma mentalidade de filho mais velho. Que estava lá, mas não trabalhava para o seu pai. Ele era um escravo do seu pai na sua mentalidade. Obrigado, irmão. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele tinha uma percepção clara de eu estou aqui fazendo um serviço. Eu mereço ser pago, reconhecido, estou aqui porque um dia, aquele dia vai chegar. Ou papai morre, ou eu vou pegar tudo que, né, é meu de direito. Na verdade, ele já tinha pego, porque quando o irmão foi embora, o pai dividiu para todo mundo, para ele e para o irmão. Mas ele continuava lá. Tanto é que, na mentalidade de serviço, de escravo, eu não reconheço, eu só reconheço o patrão. Mas eu não consigo reconhecer, se eu penso como escravo, eu não consigo reconhecer a paternidade e muito menos a irmandade. Porque quando volta o filho mais novo, na parábola, vocês devem bem lembrar, ele fala, o senhor é meu pai, eu estou aqui o tempo todo, mas este teu filho não é meu irmão. Quando eu penso como escravo, eu penso em mim. E na relação que eu posso ter, no benefício que eu posso ter da nossa relação. Afinal de contas, eu estou fazendo um serviço para você. Eu estou tantos anos trabalhando. Na cabeça dele é trabalho, mas ele está como escravo. Quando as pessoas pensam desta forma, isso vai gerando uma angústia e uma ansiedade. Os Estados Unidos é o primeiro país hoje no mundo em depressão. E o Brasil é o primeiro no mundo em ansiedade. Primeiro, olha que beleza de título que nós temos. E nós somos um país cristão. Se nós formos ver, eu não vou citar a cidade, mas nós temos no Brasil uma cidade aqui, no centro-oeste, que talvez seja a cidade mais evangelizada do país. Onde os grandes movimentos ali nasceram. Onde ali tem várias denominações, ok? E é o lugar onde maior tem discrepância social. Que evangelho é esse? Mas que evangelho é esse? Então, onde eu estou fazendo um serviço para Deus e eu vou receber a bênção de Deus. E se lasque o mundo. Mas Jesus falou, eu não vim para ser servido. Eu vim para entregar a minha vida. Não, estamos aqui, então vamos falar das promessas de Deus. Vamos falar aqui, então, Deus falou que ia nos abençoar, que nós seríamos benditos. Está demorando do jeito dele. Então vamos criar aqui um sistema, um esquema, e em fazendo serviço, pensando como escravos, nós vamos gerar também segundo escravos. Quando o Egito quis fazer com que o povo de Israel parasse de ser fértil, porque já era uma numerosa multidão, o que eles fizeram? Vocês estão com tempo para falar de Deus? Vocês estão com tempo de pensar em buscar e adorar a Deus? Aumenta a carga. Vamos aumentar o peso do trabalho, vamos aumentar a jornada do serviço, dos escravos, porque assim a gente mata a fertilidade deles, eles vão parar de ter ideia. Vão parar de pensar nesse Deus louco que eles estão querendo ir lá agora servir. Então, quando tem um aumento da pressão, quando tem um aumento de serviço, quando tem um aumento do jugo, eu me torno infértil. Eu me torno focado apenas naquilo que eu estou fazendo. É como colocar um cabresto
Eu não vejo mais além daquilo. E todo projeto e toda promessa de Deus vai sendo comprometida. E tudo aquilo que eu vou gerando na carne vai querer e vai fatalmente combater aquilo que é gerado pelo Espírito. Então eu tenho que compreender que como filho, nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De cumprir o trabalho, de cumprir a missão que Deus deu para nós. Isso não tem a ver com o resultado de dinheiro, com o resultado de recompensa que eu vou ter ou mais ou menos, se eu vou receber mais ou se eu vou receber menos. Porque quem trabalha, Jesus falou, eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. E olha que interessante, quem trabalha como Deus quer que nós trabalhemos, não faz nada que Ele não faça. Oi? Porque Ele falou, eu sou filho, eu só faço o que o Pai faz. Eu não faço nada na minha cabeça. O Pai mandou pegar escravo e gerar filho? O Pai mandou dar um jeitinho? Não, o Pai não faz isso. Então como é que eu avalio? O que eu estou fazendo está na força do meu braço? Falando, é muito simples, Deus mandou. Ou eu estou fazendo porque eu acho que vai ser assim. A gente para ouvir a Deus. A gente para falar, Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra sobre mim, eu sei, o Senhor tem uma promessa, o Senhor não quer que eu viva assim. O que eu devo fazer, Senhor? E a pressão vem. Todo minuto é o telefone, a gente mandando, agora é zap, é zip, é tudo. Aí você fica lá, faz isso aí agora, tô indo aí. Já vou te levar para assinar. Falei, ei, não, porque a chance, é a oportunidade. Ei, cara, não tem que ser nessa pressão. Não tem que ser assim. Aí vem do outro lado, mas se você não fizer, olha como está a situação. Olha como vai explodir. Aí você, e agora? Já vai fazer 11 anos. Já vai fazer 11 meses. E Deus falou, não tem problema, vai esperar mais 16. Mais 14 para fechar 25. Não sei quanto tempo vai levar. Mas fato é que o que Ele fala nunca cai na terra. O que Deus falou não vai voltar vazio. O que Deus liberou sobre mim e sobre você, o Espírito de Deus é a verdade. Vai se cumprir. Eu não vou mais decidir andar como escravo, como bitolado e tentando gerar na minha carne, porque isso vai trazer problemas, isso vai trazer consequências, isso vai trazer uma opressão daquilo que é a palavra de Deus. Deus não vai tirar essa opressão. Mata agora a Ismael, Deus não vai matar. Você vai ter que conviver com isso. Talvez o resto dos seus dias. Ou vai ter consequências que demoram anos. Um empréstimo mal tomado, uma decisão financeira, às vezes a compra ou a venda de alguma coisa, um tratamento que você teve com uma pessoa que isso perdurou e causou uma encrenca familiar que durou anos ou vai durar anos para consertar. Eu não sei qual é a sua decisão ou a sua atitude ou o que eu e você podemos ter gerado. Fato é que Deus está hoje nos trazendo à luz. Filho, você não está aqui para fazer um serviço, para receber um salário ou uma bênção. Você está aqui para uma missão. E conforme a sua missão, o teu entendimento de ter uma responsabilidade de me representar, você vai julgar as outras pessoas pela sua atitude, não pelos seus valores. Porque Jesus nos condena ao amor, porque Ele é o amor. Não tem outro julgamento melhor do que esse. Ele não vai falar, olha, eu deixei escrito, eu fiz uma série de regrinhas, eu te dei vários guias, vários manuais, eu deixei vários PowerPoints. Não, eu entreguei minha vida e você. Esse é o julgamento. A própria vida dele. E a nossa vida hoje? Tem sido um julgamento? Ou nós estamos ali junto com os que serão julgados? Nós somos servos ou somos filhos? Porque Paulo também nos ensina que o filho, o herdeiro, enquanto criança, enquanto menino, enquanto pensar como criança, em nada tem de diferente do escravo. Mas quando for mais velho e maduro, ele pode herdar a herança.
Só vai herdar a herança quem tem responsabilidade. Quem entendeu que está aqui para um trabalho, não para um serviço, não para Jesus falou, não os chamamos mais de servos, para ser serviçais, mas eu vos chamo de amigos. Deus fala, eu ocultaria alguma coisa ao meu amigo Abraão? Quando ele resolve destruir, logo no capítulo seguinte, 17, ele vai para a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão então começa a interceder por conta de Ló. Deus tem para nós uma percepção diferente. Vejam só o caso de Marta e Maria. Marta era uma serviçal de primeira. E olha só, vamos parar para pensar alguns exemplos, né? Moisés era um cara de serviços ótimos. Perfeito em serviço. Moisés fez tudo o que era para fazer, mas ele tinha problema de relacionamento com a família, com os irmãos, com toda a liderança. A mulher dele nem estava junto com ele quando ele saiu do Egito. Se o sogro não vem entregar, ó, você esqueceu o pacote. Ele não circuncidou o próprio filho. E nada disso impediu ele de fazer o serviço. De romper com o sistema da escravidão e levar. Mas o que não foi rompido na vida dele? A mentalidade de escravo. Eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que fazer... Então, gera morte, gera infertilidade nos relacionamentos, gera distanciamento, não tem problema. Deus usa, então, Josué. Como começa Josué a conversa? Eu e a minha casa. Vocês, eu não sei o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa. Vamos fazer um pacto. Circuncida todo mundo. Toda a geração. E já falamos sobre circuncidão. O que significa isso? Circuncisão. Ele põe o povo na terra dos inimigos. Estão entrando em Canaã. Todas as nações estão vendo que está vindo um povo para dominá-los. O que Deus faz? Circuncida. 3 dias, no mínimo, os caras estão prostrados. Não podem fazer nada. Porque não vai depender de vocês. É o Senhor que vai fazer. Amém. Não é no seu braço. Não é na sua mentalidade de escravo. É na mentalidade da liberdade de um filho que tem responsabilidade de tomar posse. Mas é na força do Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E hoje o nosso trabalho de aquietar a nossa alma, de mandar ela ficar quieta, né? Salmos 46:10, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Aquieta dentro de mim a minha alma. Fica quietinha ali, como criança desmamada, disse Davi no Salmo. Assim é a minha alma para comigo. Será? Ou ela está gritando e fazendo escândalo como se fosse um mercado? Eu quero, eu quero, eu quero. Como que está a nossa alma? Quantos Ismaéis nós já geramos? Então, qual é o nosso entendimento? Eu estou aqui para fazer o quê? Um serviço. Marta fazia um serviço o tempo inteiro. Quando Jesus chega, ela não se dá por convencida, ainda peita ele. Eu não te falei que você tinha que fazer desse jeito? Por que você não chegou antes? Eu mandei recado. Onde você estava? O que você pensa que você é? Pô, tô trabalhando aqui, tô fazendo as coisas pro Senhor. O Senhor faz quando quer? Como é que é isso? Já Maria, Senhor, a melhor parte não vai ser tirada. Aleluia. Quando nós escolhemos a melhor parte, a liberdade de estar aos pés do Senhor. Mas tem tanta coisa para fazer, eu sei. A minha responsabilidade eu sei e eu vou fazê-la. Porque eu não dependo do expediente para fazer. Eu não dependo de um culto para fazer. Eu não dependo de alguém me chuchando, me liderando, dando chicotada. Tem que fazer. Não, eu faço por amor. Eu escolho furar minha orelha e me entregar totalmente ao meu rei. E ser filho. Ter uma responsabilidade. E eu abro mão de todo o direito. Porque eu não tinha direito nenhum como escravo. Mas ele me chamou para ser filho. E como filho eu sou herdeiro. E herdeiro e co-herdeiro com ele, Jesus Cristo. E eu só vou fazer o que Jesus fez. Possamos compreender que nós estamos reunidos, que nós falamos de Jesus, que nós vivemos para ele por conta de uma responsabilidade, não de um serviço. Nós não estamos aqui na barganha. Eu faço por um salário, eu faço por uma recompensa, eu faço para ser abençoado. Você já é abençoado. Eu e você já temos a bênção liberada. Vamos somente pedir ao Senhor que nos ajude a compreender e a mudar essa nossa mentalidade.
para nos tornar cada vez mais filhos. Eu não oro para ter bênçãos a meu favor, para ter ali uma... Eu não faço as coisas, a obra de Deus, para que Deus então passe a mão no meu ombro, ó, que bonitinho que você é. Mas eu faço porque eu entendo que eu tenho uma missão como filho e uma responsabilidade de expressar a glória e a paixão que Deus tem por cada um de nós. Amém? Que venhamos a ser livres, que venhamos a ser filhos de Sara. Não venhamos a, enquanto no processo de Sarai, de uma alma improdutiva para uma alma que gera, não venhamos nesse caminho a querer colocar algum Agar no meio. Não façamos isso. Permitamos que o Senhor nos guie nesse processo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, a nossa oração nesta manhã é que nós aprendamos, ó Senhor, a gerar segundo o Teu Espírito. Livra-nos, ó Deus, de gerar segundo a carne. Livra-nos, Senhor, de agir na nossa mentalidade carnal, humana, terrena, animal, muitas vezes, e diabólica até, porque é influenciada pelo sistema deste mundo. Mas a Tua palavra diz que ela é o nosso norte, ela é a própria palavra, aquilo que nos liberta, nos cura, nos purifica, nos santifica, nos lava, Senhor, das nossas mazelas. E assim, Senhor, nós queremos acolhê-la com mansidão, para salvar essa nossa alma, essa nossa mente corrompida, para que assim sendo, Pai, assumamos a responsabilidade de filhos e filhas. E assim sendo, através da nossa postura, do nosso viver, nós julguemos as pessoas não para a morte, não, Senhor, para a condenação, porque não é esse o nosso coração. Nós não queremos a morte de ninguém, nós queremos que todos venham para a vida. E assim, Senhor, como Jesus disse, eu não quero que nenhum se perca. Que seja esse o nosso coração. Que entendamos que o Senhor não é o nosso patrão, mas é o nosso Pai. E não venhamos, Senhor, a servir-te por trocados, ou, Senhor, por bênçãos em troca de disso ou aquilo. Mas te façamos sim, ó Pai, por amor. Para a glória e honra do Teu nome. Livra-nos, Senhor, dessa mentalidade de escravos. Ajuda-nos, Senhor, a romper com toda a amarra, Senhor, todo embaraço que tenazmente nos rodeia. Para tanto, oramos para Jesus, consumador e autor da nossa fé. Obrigado, Senhor. Seja assim sobre as nossas vidas, sobre cada um que nos ouve hoje, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te prospere no espírito, na alma e no corpo. Que você avance em não ser escravo, mas filho. Todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.